centros onde estão os principais equipamentos de cultura. Esse é o principal objetivo do programa educativo itinerante da exposição Monet à Beira d'Água, que leva uma experiência com óculos de realidade virtual inspirada na exposição imersiva Monet à Beira d'Água. Essa exposição vai a escolas públicas aqui do nosso estado. Quem vai conversar conosco sobre essa iniciativa é o coordenador da equipe de campo do Educativo Monet Itinerante, Danilo Tomic. Danilo, mais uma vez, bom dia. Bom dia, muito obrigado aqui pelo espaço. Gabi, posso te chamar de Gabi, né? Deve, fique à vontade. Aqui é para se sentir em casa. O nosso Ótimo. programa é entre amigos. Agora, Danilo, a gente já conversou um pouquinho, já deu uma pincelada aqui sobre essa iniciativa, né? Você está com a gente desde aqui a abertura do programa, mas eu queria que você explicasse mais o que é esse projeto itinerante que está visitando as escolas aqui do nosso estado. Certo. Bom, a ideia inicial, você já disse, inclusive, né, como tinha essa exposição, essa perspectiva de fazer a exposição aqui no Rio de Janeiro, na capital, né, a ideia foi levar de alguma forma para as escolas mais distantes, em municípios mais distantes, que teriam um acesso mais difícil a essa exposição aqui na capital, um pouco dessa arte do Monet por meio da realidade virtual com os óculos, né? Só que a equipe que montou e criou a exposição resolveu montar uma equipe de educadores super experientes, né? Que montou um educativo dentro do próprio site, né, da exposição. Tem um ambiente que é o educativo, com inúmeras atividades, mais de 50 atividades, inspiradas na exposição e na obra do Monet. Então, criou-se esse educativo e aí, como consequência disso, criou-se uma equipe de campo, um projeto de campo para acompanhar os óculos e fazer uma atividade educativa em torno dessa experiência com os óculos de realidade virtual. Agora, Danilo, pode parecer óbvio, assim, né? E para algumas pessoas a pergunta que eu vou te fazer, mas a gente parte do pressuposto que nem todo mundo tem acesso à informação e à cultura. Sim. Quem foi Monet? O Claude Monet, ele foi talvez o maior expoente da corrente dos impressionistas, né, do impressionismo. Um pintor que começou lá no final do século XIX, né, e criou uma verdadeira revolução no olhar, né? Ele, com o impressionismo, ele deixou de lado aquela necessidade de que quadros, imagens fossem construídas com todos os detalhes, né? E ele começou a trabalhar com a impressão do olhar. Então, você quando olha uma paisagem, uma pessoa, muitas vezes você não vê os detalhes todos, você tem aquela impressão, né? Que muitas vezes são vultos, né? E aí ele começou a pintar essas impressões e não exatamente a tentativa de pintar a realidade mesmo, né? Então isso criou, na época foi um furor, foi uma verdadeira revolução, eram taxados até de pessoas que não sabiam pintar e tal, mas com o tempo isso foi se estabelecendo e abriu as portas para toda a linguagem do século XX, né? E a revolução que teve depois na própria arte. Então, é um grande pintor, é um dos grandes expoentes da pintura de todos os tempos, né? Agora, é um desafio transformar, né, toda essa obra desse artista tão importante aí para o cenário cultural, artístico, né, mundial, e levar para as escolas, para os jovens, principalmente, às vezes, de cidades muito pequenas, do interior mesmo, como vocês estão fazendo? Aí entra a mão do educativo, né? Porque, como eu disse, né, somos educadores já com bastante experiência, então a gente criou todo um encantamento, né? Chegando nas escolas, a gente chega todo dia antes da escola abrir, e quando a escola abre a gente monta ali o nosso esquema todo, né? E a gente trabalha com várias estações e cada estação trabalha com a sensibilização do aluno, sempre numa troca também, quer dizer, a gente está trazendo algo, mas a gente também dialoga, né, com as potencialidades, os saberes, as criações e criatividades locais. Então, é sempre nesse diálogo e é assim que a gente acredita que a verdadeira educação acontece. E, claro, esses educadores, a partir dos princípios que a própria curadoria da exposição determinou para a exposição, que foi água, tempo,
Território e Luz, que são a base da obra do Monet, a gente traduziu esses conceitos para conceitos palpáveis, para atividades palpáveis para os alunos, para a realidade deles, e a partir daí eles começarem a dialogar com a obra, que eles então têm a possibilidade de apreciar pela realidade virtual, mas também com outros objetos que a gente leva. A gente tem reproduções de quadros, a gente criou um pano enorme, com um quadro dele que vira um mar, que vira um lago, que vira um rio, né, já que a água é esse elemento tão importante. Aí tem sons, enfim, é uma infinidade, até uma ciranda a gente criou, né, que a gente faz com os alunos, esses alunos que estão hoje tão carentes, né, de mexer com o corpo, né, ficar aquela coisa dentro da sala de aula, com o celular na mão, o computador. Então, a gente tira isso tudo, deixa tudo isso de lado e coloca eles para fazer uma linda ciranda, que é um dos pontos altos das nossas ações nas escolas. Gente, eu estou conversando aqui com o Danilo Tomic, coordenador da equipe de campo do Educativo Monet Itinerante, que está falando para a gente sobre essa iniciativa de levar essa exposição, né, itinerante do Monet à beira d'água aí para as escolas públicas aqui do estado do Rio de Janeiro. Agora, Danilo, como você acredita que a arte ela pode influenciar na formação cultural desses jovens? Eu acho que a arte é fundamental, né? Ela é uma das coisas que nos diferencia como seres humanos, né? Eu acho que tomar contato com a arte, com a cultura de forma geral, é uma forma da gente se apropriar da nossa humanidade de uma forma mais completa, né? Eu, parafraseando aqui o Nietzsche, né, que fala aí sobre a música, eu estenderia isso para a arte, para todas as artes, que assim, sem a arte a vida seria um erro, né? Então, a arte é que traz toda a riqueza interior e nos coloca mesmo em contato conosco, com a nossa identidade, né? Por isso que quando a gente leva algo para os locais, os mais distantes aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente leva, mas a gente também vai numa posição também de troca, de escutar e receber deles, né? E eu queria pontuar também, né, que todo esse projeto, seja o educativo de campo, né, que a gente faz, como também seja o educativo que está no site, né, que daqui a pouco até eu quero dar direitinho o endereço direitinho para o pessoal poder acessar, né? Ele foi desenvolvido assim, bem atualizado, assim, com a base nacional curricular, que é a base que orienta a educação do país atualmente, né? Mas também ligado à ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda do 2030, e também a interdisciplinaridade, quer dizer, a gente propõe atividades cujas várias linguagens, os vários saberes, eles sempre se conversam, né? Que isso é uma base também da educação contemporânea. Então, eu acho que estimular esse contato com a arte, a gente vê no rosto das crianças, no sorriso e no brilho dos olhos, quando a gente sai das escolas e vê esse brilho nos olhos deles, o sorriso, como isso, na verdade, encanta e traz um alento, uma outra realidade, uma coisa que eles podem realmente crescer como seres humanos, né? Danilo, você está falando de quando vocês saem, que vocês carregam essa impressão. Mas como é quando vocês estão dentro da escola? Você chegou falando que chegam nas escolas às 7 horas da manhã e começam a montar todo o cenário. Como acontece isso? Como é essa interação com os jovens e como eles se apropriam dessa cultura e arte que vocês estão levando? Então, no começo, uma curiosidade, né? Eles veem porque em geral essas escolas, elas praticamente não recebem nunca nenhum tipo de atividade, então quando a gente chega, aquela curiosidade para saber o que vai acontecer, eles não sabem exatamente. E aí a gente começa uma conversa, a gente começa a trazer as ideias, a conversar com eles, a dialogar, e aos poucos, e a gente percebe que alguns ainda têm alguma resistência, mas aí é a experiência e o traquejo de anos de escola, anos de sala de aula, né, dos educadores, de aos poucos ir trazendo e quebrando, né, essas couraças, as barreiras, e a gente então consegue viver um dia, mas um dia de transformação, que eu acho que a educação tem que ser isso, ela tem que ser transformadora.
transformação, palavra extremamente importante que você traz aqui para a gente. Qual a expectativa de vocês com esse projeto na vida desses jovens? Bom, a gente comenta até entre nós, né, porque é uma ação muito pontual. A gente chega, fica algumas horas na escola e depois vai embora. Mas, às vezes, esse momento ele tem um poder que, muitas vezes, aquele professor que fica o ano inteiro em contato com o aluno, às vezes não consegue acessar, né? Então a gente tem nessa coisa fulminante, né, de entrar, trazer esse encantamento e promover essa troca, a gente traz conversa, a gente traz questionamentos, então a gente percebe que nessa ação existe algo muito potente, né, e que de fato a gente percebe que os olhares, né, e os rostos dessas crianças, desses jovens, eles saem pensativos, saem encantados, eles saem daquela experiência, levando algo que talvez eles não consigam ter no dia a dia da escola, que muitas vezes é aquela coisa repetitiva, maçante, né? E a gente então tem esse trunfo na nossa mão, de ser algo diferente, algo que chega, mas a gente aproveita para levar consciência, para levar reflexão, né? E até um certo espelhamento, assim, para eles poderem também se enxergar dentro dessa proposta, né? E como vocês trabalham com os professores, né, com a rede escolar mesmo, está fazendo positivo, a pergunta está boa, a pergunta era essa mesmo. A pergunta é ótima. Exatamente, porque a gente está falando sobre impactar os jovens, ok, Exato. mas também eu acredito que há um impacto nos professores. Como Sim. vocês trabalham isso para que os professores aproveitem ao máximo toda essa experiência e transformação que vocês trazem? Porque justamente, né, o projeto ele não se encerra nessa ação. Essa ação é um disparador, né? Então a gente está passando pelas escolas, mas a ação ela continua exatamente porque a gente está criando essa rede de educadores que também podem acessar depois pelo site essas inúmeras atividades que a gente criou, né? E aí essa rede ela está sendo formada na medida que a gente passa pelas escolas, né? E aí aos poucos a gente vai depois dar sequência, na medida em que eles vão aplicando algumas das coisas que a gente leva, algumas das atividades que a gente propõe, e aí eles vão mostrar os produtos finais desse trabalho, e a gente então vai criar vai estabelecer esse diálogo, né? Porque continua pelo Monet, mas é uma equipe que se formou e que criou uma tecnologia educacional diferenciada, né? E que vai seguir trabalhando esse ano, o ano que vem, nos outros anos a gente também vai para outros estados, mas a nossa ideia também é voltar mais para frente para o Rio, para dar sequência também a essa rede, para enriquecer essa rede que a gente está construindo. Em quantos municípios vocês já estiveram e qual a agenda da próxima semana? Então, a gente está aí já há 6 semanas correndo o estado do Rio, a gente já andou 17 municípios, né? Tem que se pensar aí que é uma média de 300 alunos atendidos por dia, então são 1.500 por semana. Então já foram atendidos nessas semanas que a gente já esteve mais de 5.000 alunos, né? E ainda serão atendidos nesta e na próxima semana mais ou menos 2.500, 2.700 alunos, né? E a gente, então, vai nessa atuada, a gente ainda tem 8 municípios, e aqui a capital a gente finaliza essa primeira viagem lá no Complexo da Maré, e a gente vai levar para lá essa experiência, que vai ser o único local aqui da capital que vai receber, né? Em geral, em cada município é sempre uma escola que recebe, e eu preciso dizer, posso falar dos patrocinadores? Claro, por favor, pode falar. Então, porque essa ação toda, ela só é possível graças ao apoio, ao patrocínio de empresas, sobretudo da NTS, que inclusive nos ajudou a escolher as escolas, né? Porque eles têm atuação em vários municípios, né? Pelo tipo de trabalho que eles fazem, que é o transporte de gás. Então, eles, lá onde os dutos passam, então eles têm contato com as comunidades, e eles queriam, de alguma forma, levar
também algo de volta para as comunidades, né? Então, eles ajudaram a escolher e procuraram exatamente as escolas mais necessitadas, as que menos recebem atividades desse tipo. Né? Então, a gente também teve aqui em Belford Roxo a Bayer, né? Também, que é um dos patrocinadores. No total, quais são os patrocinadores? São inúmeros. São inúmeros, viu? né? São inúmeros, mas eu posso dizer que esses dois eu posso destacar aqui no Rio de Janeiro. Tá joia. Agora, qual é o site, por favor? Repete para os nossos ouvintes. Então, Monet escreve M-O-N-E-T, né? Tem o Monet, o Tzinho no final. Então, Monet à beira d'água, tudo junto.com.br é o nosso site. E no Instagram é o @, a mesma palavra, né? Monet à beira d'água. E acho que acessar pelo Instagram talvez seja o caminho mais fácil, né? Até para poder acompanhar, porque lá a gente posta diariamente a nossa experiência do educativo, mas também tem postagens relacionadas à exposição. E aí, por ali também pode-se fazer contato com a nossa produção para, eventualmente, a gente fazer visitas futuras, a gente havendo condição, né, havendo mais apoio dos nossos patrocinadores, a gente pode, então, estender esse trabalho, né? Porque, por exemplo, desculpe, a Maré, por exemplo, foi bem esse caso, né? Eles nos procuraram pelo Instagram e aí estabeleceu-se uma conversa e, a partir daí, a gente conseguiu incluir no nosso programa. E a exposição Monet à beira d'água, que acontece aqui no Rio de Janeiro, lá no Museu Mar, vai até quando? Como funciona para as pessoas participarem? Ela está perto do mar, não está exatamente no mar. É uma tenda ali no Porto Maravilha, que foi criada especialmente para a exposição. Ela está linda, é uma exposição imersiva, então você entra na tenda e você então mergulha na obra do Monet com projeções imensas, né, nas paredes e no teto e no chão e tudo. Tem um lago ali dentro, né, que reproduz o lago lá de Monet, com a ponte, né, japonesa. E aí você tem uma trilha sonora linda, né, que você então realmente vive uma imersão nesse projeto, na obra dele. É uma exposição que vale muito a pena, é algo completamente diferente assim, das exposições comuns que a gente vê por aí. Tá joia. Quero te agradecer muito, Danilo, pela sua participação aqui com a gente. Danilo Tomic, coordenador da equipe de campo do Educativo Monet Itinerante. Muito obrigada. Eu agradeço também, Gabi, ao Guga e a todo mundo aqui da Rádio Roquete Pinto, né? Essa rádio que tem tanta história aqui no Rio de Janeiro, né? Estou nesse lugar maravilhoso aqui. Aqui no Palácio Guanabara. Que lugar lindo. Tem a Muito nossa obrigado. sede, que ainda é lá no centro da cidade. Espero que você tenha a oportunidade de ir lá. Você também tem um livro. Vamos falar rapidinho do teu livro? Um segundinho para a gente falar, que também é extremamente importante aqui. Sim. Eu acabei de lançar um livro de poesias, né? O Tal da Dúvida. E o meu nome, Danilo Tomic, né? Escreve T-O-M-I-C. Se quiser me procurar nas redes sociais, no Instagram, quem tiver interesse, pode me acessar por lá, que aí a gente faz a entrega por correio. É uma ode à dúvida, né? Em um tempo em que todo mundo procura tantas certezas na vida, eu faço aqui uma ode à dúvida, às incertezas, que são, na verdade, um infinito de possibilidades, né? Elas abrem um infinito. Quando você tem a certeza, você tem só aquele caminho retilíneo e ponto final. A dúvida amplia. A dúvida abre para muitos caminhos. Tá joia. Danilo, muito obrigada mais uma vez. Sucesso. Obrigado. Danilo Tomic, coordenador da equipe de campo do Educativo Monet Itinerante e também autor do livro Tal da Dúvida.